Bom dia aos irmãos que não tive a oportunidade de cumprimentar, que alguns de vocês chegaram posteriormente. Amém? Estão bem dispostos? Estão animados? Espero bem que sim. Amém? Pela vossa reação. Gostava de meditar convosco algo que Deus tem tocado no meu coração. Em Mateus 6. Eu ia pedir a um assistente para me arranjar pelo menos um copo de água. Se faz favor. Mateus 6, versículo 9 ao versículo 13. Com certeza os irmãos sabem o que é que está aqui escrito, não é? Oração dominical, oração do Pai Nosso. E eu gostava que nós pudéssemos meditar num destes versículos que fala nesta oração que deve mexer com a nossa vida. E diz o seguinte, começando no versículo 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença. E pedimos, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude a explicar a tua palavra. E queremos dizer que o nosso coração seja um coração receptivo a receber, para que nesta manhã nós possamos sair daqui diferentes, crescidos, Senhor, transformados pela tua palavra, pois tu desejas que nós cresçamos e cheguemos à estatura de Cristo, varão perfeito. Pai, nesta manhã nós queremos pedir que tu possas falar aos nossos corações, pois precisamos de ouvir a tua voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 10 diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra versão poderia dizer exatamente o seguinte: que a tua vontade seja feita na terra como ela está e é executada no céu. E muitas vezes nós lemos este texto da palavra de Deus, mas lemos e oramos e às vezes até dizemos várias vezes o Pai Nosso e às vezes caímos no hábito de ler o Pai Nosso tantas vezes, mas passamos a ler e a orar de uma forma tão vulgar e tão básica que não meditamos em cada conteúdo de cada palavra que a oração dominical, o Pai Nosso, obrigado, ela fala. Começa com o Pai Nosso. Não é um pai qualquer, é um pai que é nosso. Fala muito sobre paternidade e não vamos estar aqui a falar sobre paternidade de Deus. Não vamos falar sobre a santidade, santificado seja o teu nome. Mas sim que venha o teu reino. E a vontade de Deus deve ser feita na terra, como ela é executada no céu, como ela é feita no céu. No céu não há desobediência, no céu as vontades de Deus são ditas e são cumpridas. Amém? Não há discussão entre os anjos sobre se vão obedecer à vontade de Deus, à ordem de Deus ou não. Isso foi no início, quando Satanás encheu do seu coração de orgulho e quis ser igual a Deus e quis tirar o trono de Deus, quis que alguém o adorasse, que o edificasse, que exaltasse o seu belo nome, porque achava que era grande coisa. Não é? E conduziu um quarto dos anjos para o adorarem e o servirem. Mas hoje todos aqueles que estão ao lado de Deus, que são 2/3 dos anjos, eles não estão a discutir se vão executar a vontade de Deus ou não. Deus preferiu, está falado, eles vão cumprir. E esta deve ser a nossa vontade aqui na terra, e conforme está escrito aqui na palavra de Deus, venha o teu reino.
Deixa sobre nós o teu reino. Deixa a tua presença. Deixa o teu reinado sobre nós. Faça-se a tua vontade na terra como é no céu. E quando nós oramos isto, muitas vezes nós pecamos porque não estamos dispostos a renunciar à nossa própria vontade. E quando nós oramos isto, que venha o teu reino, temos que estar numa atitude de renunciar à nossa própria vontade. Porque não é possível executar a vontade de Deus e a nossa vontade também. Porque mais de não sei quantos por cento, a nossa vontade não se ajusta à vontade de Deus. E isso tem a ver com a nossa própria natureza, que tende sempre de fazer a vontade nossa própria ou fazer uma vontade que não seja a de Deus. E nós vemos isto, quantidade de pessoas que não se submetem à vontade de Deus, não se submetem àquilo que Deus deseja. E quando nós oramos, nós renunciamos à nossa vontade, os nossos planos, e aceitamos os planos que Deus tem desenhado, tem feito para a nossa vontade. A vontade de Deus, que é feita no céu, pode não ser executada na terra, sabiam? Deus pode ter uma vontade enorme de fazer grandes coisas, mas ela não ser executada na terra. Sabem, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, nós temos que estar desejosos de a cumprir. Nós temos que estar dispostos a cumprir. Nós temos que estar disponíveis para a cumprir. Porque nós somos a Igreja de Cristo na terra. Nós somos... O que é que a Igreja de Cristo é? O corpo de Cristo na terra. Ele é a cabeça. Não é o que o Novo Testamento diz? O que é que a cabeça serve? Para mandar. Para dizer, dar ordens ao corpo o que é que deve fazer. Se devo levantar a mão, se devo erguer a mão, se devo fazer o quê, se devo andar, se devo ficar sentado, se devo deitar. É na cabeça que vêm as ordens. E a nossa vontade do nosso corpo, muitas vezes, é fazer outra vontade. E a palavra de Deus diz, venha o teu reino, seja feita a vontade de Deus, a vontade que Ele é a cabeça. Muitas vezes, a Igreja de Cristo anda desintonizada com a cabeça. A cabeça diz para ir para a direita e o corpo quer ir para a esquerda. E quando acontece isto no corpo físico que é o nosso, o que é que acontece? Temos que ir ao médico. Porque há qualquer coisa que não está a funcionar bem. E aquelas pessoas que nós encontramos que não estão a funcionar bem, nós normalmente levamos ao médico neurocirurgião ou neuro não sei das quantas, para ver qualquer coisa que não está a funcionar bem. Amados irmãos, nós temos que estar dispostos a dizer, Deus, faça-se a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. O próprio Jesus Cristo, sendo Deus, Ele teve o desejo de fazer a sua própria vontade, ou não teve? Contudo, Ele disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E olhem que Jesus Cristo estava em grande sofrimento. Os médicos dizem que para uma pessoa suar sangue, tem que estar em dor extrema no seu interior. Algum de nós já suou sangue? Eu acredito que não. Não passamos, nenhum de nós passou pelo sofrimento que Jesus passou e a vontade que Jesus teve de dizer, Deus, eu não estou disposto a ir à cruz. Realmente passou isso na cabeça de Jesus. A carne de Jesus dizia, não, isto é grande demais para mim. Eu não consigo tal sofrimento, não consigo passar por aquilo que eles querem que eu passe. Mas, no entanto, ele disse, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo e dizer, Deus, a minha vontade é esta. Meus planos são estes. O que eu imagino para a minha vida é isto. Mas eu tudo coloco como refúgio, como dizia Paulo, para que seja feita a tua vontade. Os nossos planos, as nossas vontades têm que ser enterradas e muito bem enterradas. Alguns de nós até enterramos elas, mas é à superfície. E rapidamente
elas ressuscitam. Mas a nossa vontade, conforme diz a palavra do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que enterrar a nossa vontade. Como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não pode ser a nossa vontade. Nós temos que submeter a nossa vontade e dizer, Deus, esta é a minha vontade. Será que esta é a tua vontade também? E depois Deus diz, sim ou não. Se a nossa própria vontade está de acordo com a vontade de Deus. Porque nós também temos vontades e Deus deleita-se em cumprir os desejos do nosso coração. Não está escrito em Salmos. Ele tem desejos de cumprir os desejos do nosso coração. Mas os desejos que estão corretos. Porque nós temos desejos bons e também temos desejos maus. Eu também não quero estar a dizer que nós temos más vontades e boas vontades. Deixa-me reformular. Nós só temos más vontades. Nós também temos boas vontades. Mas mesmo nessas boas vontades que nós temos, nos bons desejos, nos bons planos que nós temos de pegar neles e dizer, Deus, este é o meu plano, este é o meu desejo, isto é o meu desejo, é aquilo que está no profundo do meu coração. Aprovas ou não aprovas? Tu estás ou não estás? Amém? Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Amém? A vontade de Deus é sempre o caminho certo para a nossa vida. Quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos na vontade de Deus, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, como fala em Salmo 23, o Senhor nos dará a bênção. Teremos sempre a luz no fundo do túnel. Porque o Senhor está conosco. Que me pode fazer o homem, diz a palavra do Senhor. Se Deus está conosco, o Senhor nos dará rumo. O Senhor estará conosco para nos abençoar. O Senhor nos dará a solução. Conforme diz no Novo Testamento, Ele nos dará o escape no tempo certo. Amém? Amém? Fora da vontade de Deus. O que é que nós temos visto quando as pessoas estão fora da vontade de Deus? Miséria, tristeza, desilusão. Nós também passamos por isto. Mas o Senhor está ao nosso lado. Ele não diz em Mateus, estarei convosco todos os dias. E todos os dias nós temos momentos bons e momentos maus. Mas o Senhor promete estar connosco todos os dias. A nos dar a mão. Nos proteger, nos acalentar, nos dar força, nos dar ânimo, nos dar calor. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas muito felizes e que não têm Deus. Mas nós não conseguimos entrar no coração delas para ver como é que está o coração delas. Muitas delas até dizem, o meu filho está a estudar em Oxford, está a estudar nos Estados Unidos, em Harvard, nas melhores universidades do mundo. Não está nada. Está em centros de recuperação, está em lugares onde eles não querem dizer que o filho está na desgraça. Ou a filha, ou um familiar. Muitas vezes eles estão em bancarrota, estão na falência, estão na miséria, mas aparentam estar bem. Mas o Senhor está conosco para nos dar a vitória. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós estamos dispostos a dizer, Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus muitas vezes nós nem sequer conseguimos compreender. Mas temos de estar sempre dispostos a dizer, faça-se a tua vontade e não a minha. Às vezes nós pintamos que a vontade de Deus é sempre chegar a um certo ponto e tudo vai bem. Amados irmãos, nós temos visto que a vontade de Deus às vezes chega a determinadas pessoas, para as pessoas até poderem ir para mais perto de Deus o mais depressa possível. Eu estava a falar com o irmão já arranhou e estávamos a pedir a oração. Havia uma irmã que estava a pedir a oração por outra pessoa e eu estava a dizer, olha, não vou orar por cura. Eu vou orar para que Deus faça a sua vontade. Porque, por vezes, a cura não vem para que a pessoa se chegue mais depressa a Deus ou então que vá para Deus. A palavra de Deus fala de cura, não fala?
Mas também podemos encontrar na palavra de Deus que Deus afofa a cama àqueles que passam por momentos difíceis. De um momento para o outro, Deus podia curar Jó, não podia? De um momento para o outro, Jó podia recuperar tudo que tinha perdido, não podia? Mas, no entanto, ele passou por um processo. E muitas vezes nós passamos por vales e nós nos revoltamos contra Deus. E não podemos nos revoltar contra Deus. Nós temos que dizer: Deus, faça-se a tua vontade na minha vida. É ou não é? E em todo o tempo seja feita a tua vontade. A tua vontade, porque quando nós estamos descansados na vontade de Deus, Deus nos dá a sua força para vencer. Amém? Se ao longo da história o homem tivesse seguido a vontade de Deus, a ordem de Deus, jamais teríamos caído na desgraça, nos momentos difíceis em que estamos a viver. Por causa de Adão e Eva, porque não fizeram a vontade de Deus, não se submeteram à vontade de Deus, nós hoje passamos pelos dilemas que temos a passar hoje. Eu não sei em que lugar da fila vocês estão para ter uma conversa com Adão e Eva. Eu também não sei qual é o meu lugar na fila. Mas eu acredito que existem milhares de pessoas que, quando estiverem lá no céu, se Adão e Eva estiverem lá, estão numa fila para conversar com Adão e Eva. Porque por causa dele, de Adão, diz a palavra do Senhor, entrou a morte, entrou o pecado. Entrando o pecado, entrou a própria vontade do homem. Eu quero fazer a minha vontade. Eu. Eu quero isto, eu quero aquilo. Eu posso, eu mando. Me apetece fazer isto ou fazer aquilo. E esquecemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Deus tinha um plano para o homem, que falhou. Não porque Deus projetou para que falhasse, por culpa do homem. Porque criou o homem com vontade. Contudo, Deus, no seu infinito e grande amor, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus arranjou, providenciou uma maneira para o homem poder viver na sua vontade. Há remédio para o homem. Eu gostaria de meditar convosco sobre 3 vontades de Deus. Amém? E os irmãos podem abrir em 1 Timóteo 2,4. E nós vamos meditar sobre a vontade geral de Deus. Porque a vontade específica de Deus, e nós temos aqui, por acaso, alguns jovens a faltarem, que às vezes poderão dizer, e já muitos jovens, não só aqui, mas noutros lugares, já ouvi falar: eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida. Isso é a vontade específica para a minha vida, não é? E eu não sei se alguns de vocês andam nessas perguntas também: o que é que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a nossa vida, especificamente, nós encontramos resposta aos pés de Cristo. Porque Deus vai falar a nós, individualmente. Se eu ando à procura de saber de Deus, se Deus quer que eu venha a ser dentista, doutor, arquiteto, que eu venha a servir nesta área ou naquela na igreja, é aos pés de Deus que eu vou saber. Amém? É aos pés de Deus. Não está escrito na Bíblia que todos os Miguéis têm que ser isto, todos os Manuéis têm que ser aquilo. Não está na Bíblia. Amém? Eu vou ser dona de casa para toda a vida. Isto não está escrito na Bíblia. Está escrito é que a vontade geral que está lá, não é? A vontade para toda a humanidade. E nós encontramos em 1 Timóteo 2,4 diz: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é uma das vontades de Deus. Estamos dispostos a cumprir esta vontade de Deus? Que todos se salvem. É a vontade de Deus que os nossos familiares, é a vontade de Deus que os nossos amigos, é a vontade que os nossos colegas de trabalho se salvem. O que é que nós estamos a fazer para que isto aconteça? É uma pergunta que deixo para vocês pensarem. É a vontade de Deus.
Se nós sairmos daqui gravados com alguma coisa, que seja o seguinte: todos os meus dias devem ser para fazer a vontade de Deus. E que uma das vontades de Deus, a vontade mais básica de Deus, é que o homem se volte para Ele. E na palavra de Deus está escrito que Ele nos chamou para sermos agentes dele de reconciliação. Porque Deus ama todo o mundo. Deus não ama mais a nós do que ama as pessoas que não têm Deus. Deus ama igual modo. Aquelas pessoas que ainda não se entregaram a sua vida a Deus, Deus ama da mesma forma como nos ama a nós. O seu amor não é maior para nós do que para os outros. É igual. E Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a vontade principal de Deus, ou a vontade mais básica de Deus, é que todos se salvem. Todos venham ao conhecimento da salvação. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. E está-se a referir a Satanás, que tem feito isto, não é verdade? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo veio para nos dar vida. E esta vida é aquela que nós devemos passar para todos aqueles que Deus ama, que ainda não desfrutam do seu amor. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, um dia entregamos a nossa vida a Jesus. É verdade ou não é? Se algum de nós ainda não realmente entregou a sua vida a Jesus e disse: Deus seja feita a tua vontade na minha vida, aqui morro, aqui estou enterrado, devemos fazê-lo o mais depressa possível. Mas penso que todos nós que estamos aqui já cumprimos a primeira vontade de Deus. Antes estávamos perdidos, nós descobrimos que Deus nos amava e dissemos: Deus, recebe a minha vida. Nós já cumprimos a primeira parte da vontade de Deus. É ou não é? Antes estávamos perdidos e agora estamos salvos. E infelizmente nós cristãos muitas vezes ficamos aqui felizes e contentes porque já estamos salvos. Porque quando Jesus voltar, estou salvo. Estamos felizes. Estamos contentes porque somos salvos. E às vezes nós descansamos e estendemos a nossa toalha como se estivéssemos na praia. Este é o meu canto, eu estou bem, agora estou salvo. Já não estou no alto mar a tentar nadar para sair destas ondas da vida. Eu estou salvo, estou em terra firme, estou na rocha. E muitas vezes nós como cristãos estamos muito contentes por estarmos na rocha e estamos salvos. Mas Deus quer que nós possamos ir mais além do que isso. E amados, existem milhares e milhares de cristãos que ficam simplesmente na orla da praia, felizes e contentes porque chegaram à praia, chegaram à terra, estão salvos. Mas Deus quer que nós possamos ir mais além. E aqui gostaria de falar um outro nível da nossa vida com Deus. A segunda parte da vontade de Deus para a nossa vida é que todos os que são salvos se tornem discípulos. Mas será que os que são salvos já não são discípulos de Jesus? Não. Porque há muitos salvos que não cumprem a vontade de Deus. Estagnaram. Estão felizes por serem salvos, estão felizes por serem filhos de Deus, mas não crescem. E Paulo, no Novo Testamento, ele estava chateado com os irmãos em Corinto, porque eles diziam: há tanto tempo que já conhecem a palavra e, no entanto, ainda tenho necessidade de vos dar leite. Sabe o que é que ele estava a dizer? Vocês não crescem. Vocês são bebés.
Há 5, não sei, eu estou a fazer, reformular o discurso de Paulo e provavelmente ele podia, nos tempos atuais, podia ter dito: há 5 anos que estou aqui a ministrar-vos, já há 10 anos, ou há 15 anos, não sei quanto tempo, e que vocês já deviam perceber alguns conceitos da palavra de Deus e já podiam estar a ministrar a vida de outros, já podiam ser interventivos na vida de outros, já podiam estar um bocadinho mais além, e não estão. Porquê? Porque não deixavam que Deus trabalhasse nas vidas deles. São salvos, mas diziam: Deus, nesta área tu não mexes. Aqui tu não trabalhas. Aqui ainda é minha vontade que eu faço. E Deus quer que nós passemos de salvos, de filhos, para algo mais, filhos discípulos. Amém? E um discípulo é um aprendiz, um seguidor, um imitador do mestre, imitador do professor. E antigamente havia algumas profissões, e ontem fiquei feliz de ver um excerto das notícias, onde na Ericeira estavam a fazer uma formação em rendas, com bilros, com algumas são tradições antigas que estão-se a perder. Estão-se a perder porquê? Porque deixou de haver discípulos, pessoas que queiram aprender o ofício. Pessoas, cada vez menos se vê pessoas a fazerem cestas de vime. Cada vez se vê menos pessoas a fazerem aquelas... agora faltou-me o nome, a vir-me o nome à cabeça, mas aquelas cestas onde se manda para o mar para o peixe, para tirar o peixe. São umas redes de metal, de arame, que não temos aqui nenhum pescador, penso eu, a não ser de linha, de cana e linha. Lá em Santa Luzia de Tavira, havia um irmão, o irmão João, que ele até apareceu na televisão porque era um dos poucos portugueses que ainda fazia as bejonas, é um nome assim parecido, que se faziam, tipo um cesto, em que o peixe entrava e depois ele levantava. E o peixe ficava lá dentro. Amados irmãos, muito se tem perdido na nossa história portuguesa porque há falta de pessoas que queiram aprender. E no reino de Deus é importante que haja discípulos. E é importante que tenhamos algo que Jesus nos ensinou. Um discipulador. Alguém que caminha ao nosso lado. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Anderson e a irmã Tânia, que há um ano praticamente que têm sido os nossos discipuladores. Os irmãos conhecem muito bem eles. Eu estava a ter uma conversa com a Raquel um dia destes, e ontem tive a oportunidade de compartilhar com os casais, no jantar de casais, e a Raquel estava a dizer: há um ano atrás tu tinhas reagido de uma forma diferente. Porque um discipulador na nossa vida faz muita diferença. Porque vai mexer e vai perguntar-nos à nossa vida: como é que tu estás nesta área ou naquela? O que é que tu pensas sobre determinado assunto? E às vezes nos vai dizer: olha, a maneira como estás a pensar não é bem de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isto e isto e aquilo. E nós temos que dizer: bem, então tenho que mudar de pensamento, tenho que mudar de atitude, tenho que mudar esta ou aquela área. E um discipulador é aquela pessoa que tem, digamos, um pequeno espeto e que vai estar ao nosso lado e dizer: não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho é aquele. Estão a ver aquilo que o pastor faz às ovelhas? Que pegam no cajado e direciona as ovelhas. Nós precisamos de um discipulador. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. E gostaria de falar convosco sobre 2 exemplos. Temos o maior exemplo de todos, que é Jesus. Ele tinha 12 discípulos. Tinha 12 pessoas que estavam constantemente ao lado de Jesus, em que Jesus falava-lhes algumas verdades e puxava-lhes as orelhas. E uma das coisas que nós temos aqui na palavra de Deus, que Jesus tinha tanta liberdade com eles, que no caso de Pedro ele disse: afasta-te de mim, Satanás.
estava a dizer a Pedro: Pedro, a tua atitude não é correta, a tua atitude não é certa. E pensam que Pedro virou costas a Jesus e foi-se embora? Não. Já tinham tanta intimidade, Jesus e Pedro, o discípulo com o discipulador, que Pedro só tinha que fazer uma coisa: submeter-se. E nós encontramos aquela palavra de Pedro a dizer: Tu és Jesus, o Filho de Deus vivo. Quem é Jesus? Quando Jesus perguntou: Quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E Pedro manteve-se fiel. Ficou ao lado do seu discipulador, ficou ao lado daquele que estava ao seu lado para fazer dele um homem diferente, fazê-lo dele alguém mais experiente. E nós precisamos sempre de alguém ao nosso lado que seja mais experiente que nós, que nos ajude a crescer em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que vá dizer: esta parte da tua vida não está bem. Nesta área tu estás a agir bem ou estás a agir mal. Temos outro caso na palavra de Deus, que é um dos maiores apóstolos que nós encontramos no Novo Testamento, que é Paulo. E ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele dizia: ok, vocês devem seguir a Cristo, mas olhem para mim. Jesus Cristo agora está lá no céu. Não é possível nós estarmos a olhar para Jesus e vê-lo. Olhem para mim, porque eu sou imitador de Jesus e eu tento viver o mais perto possível, de acordo com a vontade de Deus. Por isso vocês precisam de alguém físico para olhar, para imitar. E ele disse: sede meus imitadores. Sede imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos sempre de alguém que seja uma referência. Quantos de nós temos pessoas que são uma referência na fé? No comportamento, na vida cristã? Pessoas fiéis, pessoas que dão um litro, pessoas que realmente nós podemos dizer: é esta pessoa que é a minha referência na vida, e é esta pessoa que eu quero imitar, é esta pessoa que eu quero seguir, é esta pessoa que quero que ela me dê lições de vida. E nós precisamos dessas pessoas. Paulo tinha Timóteo, que era um discípulo, ele chamava filho na fé, em 1 Timóteo 1:2. Tito, no texto de Tito 1:4, fala também de Tito como um filho. E nós precisamos de alguém que seja o nosso pai espiritual. Alguém que esteja, além do nosso pastor, por vezes o nosso pastor é o nosso discipulador, mas por vezes nós encontramos pessoas, irmãos, que também são nossos discipuladores, em que nós podemos dar a liberdade de dizer: irmão, vele por mim. Pergunto, tem toda a liberdade de dizer como é que está a minha vida. Porque a palavra de Deus em Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. E numa sexta-feira eu tive aqui a oportunidade de falar que nós, igreja, por vezes, nós caímos no extremo que é: eu só devo confessar os meus pecados a Deus. E amados, a palavra de Deus diz que não deve ser somente assim. Nós devemos confessar as nossas falhas, os nossos problemas a Deus, sem dúvida que sim. Se nós erramos, devemos ir a Deus e dizer: Deus, eu pequei. Se pecamos contra alguém, devemos ir ter com essa pessoa e dizer: pequei contra a sua vida, tive maus pensamentos a respeito de si, falei mal de si, agi incorretamente consigo. Mas também devemos ter alguém com quem nós podemos dizer: irmão, eu tenho esta falha, tenho esta dificuldade. Ora comigo, ajude-me a vencer. Amém? É muito importante que nós possamos ter alguém a quem prestar contas sobre a nossa vida, alguém que nos possa nos ajudar a crescer. E é isto que Deus deseja de nós. Que não simplesmente sejamos salvos, mas que possamos ser também discípulos de Cristo, discípulos em que crescem. Que temos alguém que nos ajude a crescer. E graças a Deus, porque todos nós compreendemos isto facilmente, se nós percebemos na perspectiva de aluno-professor. É ou não é? Todos nós tivemos um professor na escola, não tivemos?
Passámos pela primeira, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Alguém que esteve ao nosso lado e disse: Miguel, aprende. Estuda isto é bom para ti. Uma coisa que eu não gostava nada é a gramática, mas tinha um professor ou uma professora, de acordo com o ano letivo, que insistia para que eu aprendesse aquilo, para que eu pudesse perceber, não é? E todos nós na nossa vida cristã também precisamos de alguém que seja um professor à nossa vida. Um professor que nos possa estar connosco e ligar-nos e agendar estar connosco e dizer: como é que está a tua vida? Como é que estão os teus pensamentos? Como é que está o teu coração? Como é que estás? Amém? Que nos possa ajudar a crescer. Amém? Discípulo é aquele que simplesmente ouve, ama e pratica. O salvo ouve, até pode amar, mas falha no praticar. Nós podemos ouvir que 2 mais 2 é 4, podemos até gostar de matemática, mas não praticá-la. Mas a grande diferença está no praticar. Em Josué 1:8 diz que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite e ter o cuidado para praticar, pô-la em prática na nossa vida. E pôr em prática significa ler a Bíblia e dizer: bem, realmente eu não tenho praticado aquilo que está aqui escrito. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o meu pensamento, tenho que mudar a minha prática, tenho que mudar para estar de acordo com a palavra de Deus. Um discípulo é alguém que está bem ligado à videira verdadeira, que é Cristo. E é alguém que, estando ligado à videira, dá fruto. E fruto fala de caráter, crescimento. Fala em, quando nós convertemos-nos e recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nosso caráter, muitas vezes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, era igualzinha àqueles que não têm Deus. Mas à medida que nós crescemos em Deus, e à medida que Deus coloca alguém ao nosso lado para nos ajudar a crescer, nós vamos mudando. De forma que quando nós aceitamos Jesus, nós pensávamos de uma maneira, mas à medida que deixamos Deus trabalhar, nós passamos a pensar, não de acordo com como pensávamos anteriormente, mas começamos a pensar de acordo com como Jesus pensa, como Deus pensa, conforme a sua vontade. Amém? E muitas vezes o nosso pensar, a nossa vontade, vem ao de cima. E precisamos realmente mudar. Fruto fala de filhos na fé. E todos nós somos chamados para sermos pais espirituais, mães espirituais, que dão à luz filhos espirituais. Paulo dizia uma passagem que é muito importante para nós, e as mulheres percebem muito bem o que é isto. Nós homens não percebemos muito bem, que é ter filhos, não é? Gerar filhos, não é? Gerar filhos. As mulheres geram, sentem o coração dos bebés, sentem os pés, sentem as mãozinhas lá. E na hora da verdade, muitas delas têm que fazer uma força grande para que as crianças nasçam. Sentem as dores de parto. E Paulo dizia: eu tenho dores de parto por vós. Nós temos dores de parto pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que ainda não têm Jesus. Nós precisamos ser pais e mães espirituais, sentir as dores de parto. E as dores de parto não é simplesmente levar a coisa na boa. As dores de parto levam a gritar, levam a chorar, levam a clamar. E as mulheres sabem que se tiverem ali o marido ao lado, o marido sofre. É ou não é? Porque as mulheres apertam-lhes as mãos, não é? E os maridos até gritam, porque a mulher fez tanta força a apertar-lhe a mão, que quase que a mão do homem fica esmagada, não é? Eu não sei onde é que elas vão buscar tanta força. Mas nós precisamos também ser pais espirituais, clamar por aqueles que ainda não têm Jesus Cristo.
E isto significa ser um discipulador. Porque a partir do momento em que essa pessoa que nós clamamos a Deus, o que é que nós temos que fazer? Entregar ao pastor para o pastor cuidar. Não. Nós temos que ser pais, mães espirituais. Pegar no irmão e na irmã, vamos aqui pegar no irmão Alberto, e eu vou usá-lo como alguém que eu estive a orar, e Deus salva o Senhor Alberto, salva a vida dele. Um dia ele entrega a sua vida a Jesus. Já o fez. E agora o que é que eu vou fazer com ele? Agora você é irmão. Eu vou ensiná-lo os princípios da fé. Vou ensinar o que é Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre como orar, como ler a Bíblia. Eu vou procurar saber, você está bem, está tudo bem com a sua vida? O que é que você precisa? O que é que precisa que eu ore a Deus por si? Ensiná-lo a andar. Ensiná-lo a crescer. A tornar-se uma criança espiritual. Tornar-se um adolescente espiritual, com as suas birras e tudo. Tornar-se jovem espiritual, até se tornar um adulto espiritual, em que ele começa a orar e clamar e no seu interior a gerar outro. E ele depois torna-se um pai espiritual para outros. Amém? Obrigado. E muitas vezes o que nós fizemos ao longo dos anos na igreja foi geramos e entregamos. Entregamos a outro para cuidar. O pastor que cuide. Agora, ele que cuide. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando levantou a nação de Israel, foi que a nação de Israel se tornasse sacerdócio para o mundo. Sacerdócio para o mundo. Tanto ao ponto que não lhes quis dar rei. Mas por causa da dureza do coração do povo, Deus deu-lhe um rei, Saul. Mas não era este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eles fossem sacerdócio, ministradores para todas as nações do mundo. E Deus quer fazer de nós pais e mães espirituais que ministram na vida dos outros. Que possam levantar-se na segunda, na terça, na quarta e estarmos com os nossos filhos espirituais e dizer: como é que está o teu coração? Está tudo bem? Olha, Deus quer que tu aprendas sobre esta área. Amém? Amém? E antes que Jesus venha buscar a sua igreja para levantar uma igreja santa, pura e irrepreensível, Deus está a restituir coisas que a igreja ao longo dos tempos perdeu. Porque esta era a vontade de Deus. Deus quer levantar discípulos que não se envergonham de pagar o preço. O preço, e cada vez mais o preço, torna-se difícil de ser pago. Muitos vão deixando o caminho de Deus, porque as tentações do mundo são grandes. O mundo cada vez apresenta-se mais atrativo. No nosso tempo, meu tempo, e o tempo de alguns de vocês, as coisas eram mais fáceis, em algum sentido. O mundo não era assim tão atrativo. Mas para os nossos jovens atuais, o mundo é tão atrativo, tem tantas coisas no mundo, que o primeiro lugar para onde eles olham é para o mundo e não para a igreja. E encontram mais depressa referências para eles no mundo do que dentro da igreja. E nós precisamos ser referências. Pessoas que são exemplo em todas as áreas da nossa vida. Todas. Isto significa que somos crescidos na fé. Amém? Os nossos jovens precisam que nós oremos diariamente por eles. Porque nos tempos de escola, eles são bombardeados a cada minuto, a cada segundo. E não é 2 vezes por mês que nós temos as nossas reuniões de jovens que é possível combater tudo aquilo que o mundo está a cada minuto a bombardeá-los. Precisamos estar com eles, precisamos de amar, orar. Amém? Precisamos ser pais para eles. Um discípulo não se envergonha jamais da mensagem que carrega.
Eu não sei que mensagem você carrega, mas nós todos os dias devemos carregar a mensagem e não nos envergonharmos dela. Amém? Estamos dispostos a ir em frente, não recuar. A palavra de Deus diz que o seu discípulo jamais, um filho de Deus jamais deve olhar para a direita nem para a esquerda. Jamais devemos largar o arado. E quando está a falar de arado, significa da mensagem, significa a salvação. Em Apocalipse 3 fala, guarda o que tens. Devemos guardar a mensagem de Deus, devemos guardar a salvação. Um filho de Deus, um discípulo de Deus, realmente assume quem ele é perante a sociedade. Não podemos ser envergonhados. Não podemos ser somente cristãos ao domingo. Temos que ser cristãos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando estamos em determinados ambientes, temos que dizer realmente eu sou cristão. E por terceiro e último lugar, para terminar, a vontade de Deus, para além de querer que nós sejamos salvos, que nós cheguemos a ser discípulos, deseja que nós possamos, como discípulos de Deus, crescer até chegarmos à estatura de Cristo. De maneira que as pessoas possam olhar para nós e não ver nós, mas ver Cristo. Amém? Ver Cristo em nós. Amados irmãos, e crescer significa colocarmos a palavra de Deus ativa, prática na nossa vida, de maneira que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. A palavra de Deus diz, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando os meus sentimentos são os sentimentos de Deus, e a palavra de Deus diz e nos mostra que devemos amar. Quando o meu comportamento é de amar, eu estou a ser Cristo. Quando minha atitude é apontar o dedo, eu não estou a ser Cristo. Apontar o dedo tem a ver com o acusador. Quando a minha atitude é abraçar aquele que erra, é ser Cristo. Quando a minha atitude é ajudar aqueles que precisam, mesmo até não tendo Cristo, é ser Cristo. E este mundo precisa de pequenos Cristos na terra. Que todos nós possamos diariamente ser Cristo na terra. Que possamos crescer de maneira que nós possamos espelhar Cristo na terra. Possamos dizer como é que Deus agiria, como é que Cristo, se estivesse aqui, como é que Ele agiria? Qual seria a ação, o comportamento de Cristo perante aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que até nem tem Deus? Qual seria? Amar. Isto fala de tantas coisas. Às vezes nós estamos mais dispostos a amar determinados tipos de pessoas do que outras. Mas Deus nos diz para nos amar. Ele amou todos. E, amados irmãos, é às vezes com muito esforço. E aí nós temos que crescer. Que é amar todos. É muito mais fácil amar um bem cheiroso do que um mal cheiroso. É ou não é? Mas Jesus amou todos. Acham que as pessoas que eram leprosas e Jesus esteve perto de leprosos eram bem cheirosos? Amou todos. E amar aqueles que não concordam conosco. Amar, até Jesus disse, amar o amigo é fácil. E amar o inimigo? Até o inimigo nós temos que amar.
Mesmo aquelas pessoas que não vamos nada à bola com eles. E às vezes nós olhamos e passamos na rua e nós olhamos para eles e lá vão com o cabelo espetado no ar, que vestem-se com umas correntes, que vestem-se de preto, pessoas até que são de sexo igual e vão de mão dada. O que é que o Senhor disse? Amar. É difícil. Deus disse, devemos amar o pecador, não o pecado, mas amar o pecador. E isto significa ser Cristo. É difícil. Eu próprio tenho pensado nisso. Como é que vai ser a minha reação perante determinadas pessoas um dia entrarem dentro da igreja do mesmo género, mais ou menos como estas que eu mencionei? E o meu pensamento é ser Cristo. Nós temos que ser Cristo. Não podemos dizer, não, se perto daquela pessoa não vou sentar. Não, eu nem vou cumprimentar. Não. Temos que ser Cristo. E aí vamos mostrar a nossa maturidade cristã. Quando nós chegamos perto da pessoa e dizemos, Deus te ama. Deus te ama. Deus pode não amar o pecado dela, mas essa parte deixamos para mais tarde. E dizer, Deus te ama. Deus te quer. Deus te ama. Algum de vocês já viu o filme Cruz e o Punhal? Não? Cruz e o Punhal é um filme no Desafio Jovem que relata um traficante de droga, um dos piores naquela zona. Horrível. Mas, no entanto, o pastor, sempre que encontrava aquele traficante de quem o traficante odiava o pastor, ele dizia, Deus te ama. Deus te ama. E um dia, depois de muitos Deus te ama, aquele traficante converteu-se a Cristo. Deus usa as suas maneiras. Mas a nossa maneira é, Deus te ama. Amados irmãos, Deus deseja que nós cresçamos, para que nós possamos viver na perfeita vontade de Deus, conforme está em Romanos 12. Do versículo 1 ao versículo 3, fala-nos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, amados irmãos, para terminar, Deus deseja que nós possamos viver na sua perfeita vontade. Qual é a perfeita vontade de Deus? Eu quero vos exemplificar com um exemplo. Um filho de Deus tem um chamado divino para desempenhar determinada missão. Mas durante a sua vida, ainda não atingindo a missão que Deus deseja para ele, ele distrai-se e desvia-se. Ele está a viver a perfeita vontade de Deus? Não. Mesmo que ele volte ao caminho de Deus, não atingiu a perfeita vontade de Deus. Deus deseja que nós possamos viver na perfeita vontade de Deus. Como é que nós podemos viver na perfeita vontade de Deus? Se vocês quiserem apontar, porque nunca se sabe, um dia vocês poderão ter que ministrar à vida de outros. A perfeita vontade de Deus para vivermos nela é apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, conforme está em Romanos 12. Precisamos renunciar em sacrifício vivo. Renunciar, sacrifício fala de morte, fala de entrega. Para que nós possamos viver na perfeita vontade de Deus, nós temos que nos entregar. Corpo, alma e espírito ao Senhor. Para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Jamais nos podemos conformar com este mundo. O mundo vive um curso. O Filho de Deus, se quer viver a perfeita vontade de Deus, não pode andar pelo curso do mundo. O nosso caminho é diferente. E em terceiro lugar, transformar a nossa mente. É por isso que estamos aqui. É por isso que existem os grupos de comunhão. É por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Para que à medida que meditamos na palavra de Deus, possamos ser transformados. Para que a nossa mente seja renovada. Eu posso passar anos na igreja, mas a minha mente não ser renovada.
porque simplesmente contento-me em ser um salvo. Glória a Deus, aleluia, sou salvo. Mas a minha mente, ainda penso como o mundo pensa. Aceito as coisas que o mundo aceita. Não me mexe, não fico com uma pequena ira lá dentro do meu coração por ver o mundo ir por um caminho, quando devia ir por outro. A palavra de Deus nos ensina que deve ser renovada a nossa mente para estarmos de sintonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade tem que ser levada cativos, presos, algemados perante a presença de Deus. E esta é a vontade de Deus para nós. Amém? Que possamos passar de salvos para discípulos. Chegando a ser discípulos, que possamos trilhar o caminho para a ponto de chegarmos ao ponto de sermos Cristo na terra. De espelharmos Deus nesta terra. Em que as pessoas, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso agir é completamente diferente daquele que nós éramos. De maneira que as pessoas possam olhar, não, realmente, o Senhor Manuel, a Senhora Matilde, o Senhor isto, o Senhor aquilo, realmente eles são diferentes. Eles são referência para a minha vida. Amados irmãos, possamos fechar os nossos olhos nesta manhã. E possamos refletir em que nível nós estamos. E refletindo em que nível que nós estamos, possamos tomar a devida decisão. Se realmente eu sou um cristão que ainda sou no nível do salvo, pondere na opção de se tornar um discípulo de Cristo. Dizendo, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, que os meus pensamentos, as minhas decisões, a minha ação possam ser mudados, transformados. E pela palavra de Deus nós percebemos que sempre precisamos de alguém ao nosso lado, que possa picar-nos, que nos possa ajudar-nos a chegar a esse nível, que nos possamos prestar contas a quem prestar contas. A fim de que possamos chegar ao mais alto nível da vontade de Deus. Estarmos na estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças e louvamos o teu nome pela tua palavra nesta manhã. Havia tantas coisas para falares, tantas coisas para mexeres connosco, tantas coisas para mudarmos, tantas coisas para colocarmos a nossa vida em ordem, tantas coisas que nós falhamos, que estão escritas na tua palavra e nós não estamos a cumprir. Mas que nesta manhã nós possamos tomar a decisão no nosso coração, e não somente no nosso coração, uma decisão real na nossa vida, de sairmos do nível de salvos simplesmente, para passarmos ao nível de discípulos, passarmos para o nível daqueles que dizem, eu quero crescer, eu quero ser mudado, e eu quero chegar ao terceiro nível de ser semelhante a Jesus Cristo em todas as áreas da minha vida. Pai, eu oro por os meus irmãos aqui neste lugar. Que o teu Santo Espírito possa contender com eles durante esta semana, durante os próximos dias, para que possam tomar atitudes correspondentes com a tua palavra,
Pai, no nome de Jesus Cristo, muda-nos. Não queremos ser cristãos como temos sido até agora. Mas queremos ser cristãos que praticam, que vivem a Tua palavra, que vivem de acordo com a Tua vontade, Pai eterno. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos pela obra do Teu Santo Espírito, pelo que estás a fazer no nosso meio, nas nossas vidas, Pai. Damos graças a Deus porque Tu ministras as nossas vidas, porque Tu te interessas por nós. Tu não nos abandonas. Tu estás conosco. Com a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. A Tua vara e o Teu cajado nos dão direção. O Teu vara e o Teu cajado nos dão rumo, alvos para a nossa vida. Não queremos ser simplesmente cristãos domingueiros, cristãos que vêm ao domingo, que louvam, que adoram, que ouvem uma pregação, mas que esquecem e não praticam. Queremos ser praticantes. Queremos ser pessoas que vivem a Tua palavra, que colocam em prática a Tua palavra. Tudo aquilo que temos ouvido ao longo dos anos, queremos colocar em prática. Ajuda-nos a crescer, Pai. Ajuda-nos, Pai. Dependemos completamente, inteiramente, a 100% de Ti, Pai. Precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida. Cura as nossas enfermidades. Restaura as nossas forças. Renova-nos, Senhor. Restaura o Teu povo. Purifica o Teu povo. Santifica o Teu povo. Retira o pecado que possa haver em nós. Retira. Levanta em nós uma igreja santa, pura, irrepreensível. Trabalha na nossa vida, Pai. Estamos completamente submissos perante Ti, prostrados perante a Tua presença. Sem Ti não somos nada nem ninguém. Precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ir embora, cumprimente o seu irmão, dê-lhe um beijinho, um abraço.